qual é a importância, na sua avaliação, de uma maior participação e atenção às vítimas e os seus familiares no próprio legislativo para que a gente consiga mudar esse quadro que nós vivemos hoje? Eu já vou começar a falar agora? É isso? Pode falar? Exato. Pode. Ah, tá bom. Bom, na verdade, o trânsito ele não se atém ao motorista. É óbvio, né? O trânsito ele envolve uma série de coisas: sinalização horizontal, vertical, ele envolve veículos, motos, em todas as dimensões, tipos de veículo, automotor ou não, o ciclista, o pedestre. Então, ele envolve uma relação com vários atores. Tanto é que no próprio Código de Trânsito existe a possibilidade de você ver a conduta irregular, por exemplo, de ciclista ou pedestre, mas até hoje não foi regulamentado como se daria uma eventual falha por parte desses atores envolvidos ali. Então, é claro que eles estão numa posição extremamente mais fragilizada diante daquela hierarquização que tem no artigo 29, que os veículos de grande porte serão sempre responsabilizados pela segurança de pequeno porte, motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Agora, eu acho que o poder público ele tem que ser mais humanizador. Eu defendo muito essa tecla. Eu acho que isso é um princípio constitucional que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública é regida por princípios, dentre eles a eficiência. E é muito triste quando você vê em todas as áreas, não importa de comportamento irregular, pode ser violência doméstica e familiar, pode ser nos crimes contra o patrimônio, pode ser nos crimes contra a dignidade sexual, não importa qual seja, é muito triste quando você vê que o poder público ele atua só de forma positivista, só naquilo que está de forma pragmática. Eu acho que o poder público ele tem que avançar. Primeiro que ele tem que coibir, evitar, e para evitar ele tem que fiscalizar e educar. Então ele fiscaliza, educa e pune com eficiência, com efetividade quem burla a regra, seja em qualquer área, e no trânsito não é diferente. Agora, é necessário que o poder público tenha essa sensibilidade de se colocar na dor do outro. Por isso que foi muito estigmatizado esse termo de que direitos humanos é direito para defender bandido, vamos dizer assim. Isso as pessoas não têm nem a consciência do qual o significado do que vem a ser o direito humano. Né? Como surgiu? Como é que foi feito isso? Por que nós temos isso? O direito humano é inerente a toda pessoa. Se ele está positivado, ele passa a receber o nome de direito fundamental. Então, no Brasil tem isso. E a vida humana é o principal bem jurídico que tem que ser protegido por todos, e principalmente pelo poder público. Então, eu acho que quando o Estado ele não tem essa sensibilidade, esse comportamento humanizador, de se colocar na dor do outro, e entender que no trânsito, quando há uma vítima, seja fatal ou de lesões, há muitas mortes ali envolvidas. Não é só aquela morte real, não é só aquela lesão. É como eu falei, como eu sempre falo, existem outras mortes que não entram nas estatísticas. Existem mortes de matrimônio, mortes de avós que entram em depressão, outros, a família toda adoece, todo mundo que está em volta. E as pessoas só têm noção da gravidade do acidente de trânsito, da repercussão dela, quando ela está diretamente envolvida. Por isso que eu fico muito triste, decepcionado, Rodolfo, quando eu vejo assim, eu lembro que quando no Estado do Espírito Santo eu era muito incisivo com a fiscalização de lei seca, né? Porque para mim é uma coisa totalmente insana, não tem como. Você é um veículo automotor com tamanha potencialidade ofensiva, que tem várias toneladas. Se eu estou com a minha capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, eu não tenho como dirigir. E não tem essa coisa, é tolerável, X, isso não tem como, porque o metabolismo é diferente, o sexo é diferente, o peso é diferente. Se alimentou antes, quanto tempo que se alimentou, o metabolismo é diferente. Então, tudo isso tem uma interferência. Então, não tem como você objetivar uma coisa subjetiva. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o poder público ele tem que ter essa possibilidade de entender que todos os atores envolvidos são parte dessa transformação e ele tem que ter esse olhar humanizador, e que, infelizmente, não tem. Então, quando o poder público ele banaliza... Por que eu estou falando que eu ficava triste lá no Espírito Santo? Porque eu sou professor no direito e, às vezes, os professores, colegas meus, falam assim, Cantarato, onde vai ser a Blitz hoje? É como se eu soubesse. Primeiro que eu não tinha controle sobre isso, e segundo, nem que se eu tivesse. Esse é o tipo de coisa que nem brincando se fala.
Porque essa dor de estar ali olhando para as pessoas, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para uma tia, para um parente que perdeu alguém ou que está com um filho sequelado, uma filha sequelada, ninguém tem a humanidade de se colocar na dor do outro. É aquilo que eu falei ontem mesmo. Tem um filho tetraplégico, você vai ver qual é o trabalho que você tem. Além da carga emocional, você tem aí a quantidade de fralda, a quantidade de vezes que você tem que tirar a urina, que estimular as necessidades fisiológicas da pessoa, enfim, para não formar escaras, vira para um lado, vira o outro, vai atrofiar. Quer dizer, é um processo muito doloroso, para no final você ver que o poder público está banalizando isso de uma forma tão pequena. E às vezes com o discurso de que está economizando, é um barato que sai muito caro, que não é o real. Nós sabemos que se o poder público fiscalizasse, educasse e reduzisse o número de acidentes de trânsito, isso vai impactar só nessa pasta da saúde 50 bilhões de reais no ano. Só na área da economia, 200 bilhões de reais em um ano. No Sistema Único de Saúde, setor de ortopedia, traumatologia, que estão mais de 60% ocupados, teriam a ocupação por pessoas com um envelhecimento natural do ser humano. Então, é um comportamento muito imediatista, míope, distorcido, de que está banalizando a vida humana, a integridade física, e com um custo que quem paga é a população. Então, eu não consigo entender o que motiva as pessoas que defendem esse tipo de comportamento de afrouxamento no sistema viário, num país em que não fiscaliza, não educa e não pune em matéria de trânsito. O senhor citou muito bem o custo dos acidentes de trânsito, independente do custo humano. Será que não falta chegar ao ministro Guedes, que é o responsável pela economia, a compreensão que, por exemplo, nós fizemos uma estimativa, devido a comentários que eu faço para vários veículos, de que se o Brasil tivesse uma redução de 10% dos acidentes durante 10 anos, 10% a cada ano, nós teríamos uma economia de mais de R$1 trilhão ao longo desse período, mais do que aquilo que vai se conseguir com a reforma da Previdência. Não falta também ao governo, à própria área econômica, entender a importância, o excelente negócio que é reduzir os acidentes, independente da questão humana? Olha, eu entendo que faltaria se nós tivéssemos um ministro da Economia com autonomia, com um poder de sedução e de convencimento como presidente da República. Agora, infelizmente, isso não é uma fala porque eu sou do partido da Rede de Sustentabilidade, não. Infelizmente, eu vejo que o presidente da República ele não sabe o que é democracia. Ele não sabe o que é democracia. Ele pensa que ele está num regime ditatorial. Então, acaba que os próprios ministros se ficam reféns dele. Então, ficam reféns nessa circunstância. Então, eu acho que isso tinha que ser um processo de conscientização do próprio chefe do executivo. Porque o trabalho do ministro da Economia de, às vezes, levar, isso pode acontecer, mas não convence. Então, o presidente ele tem uma visão extremamente populista. Ele quer efetivamente jogar para a população brasileira de que ele é contra a indústria de multas, então vamos arrancar os radares. Ele não está falando, olha, o radar só vai multar quem viola as regras de circulação. Se alguém acha que tem um ponto inadequado, recorra ou me fala, que eu vou fazer um estudo científico e nós vamos mudar isso. Agora, não é simplesmente você banalizar e falar vamos acabar com a indústria de multas, vamos aumentar a pontuação para ter uma carteira suspensa, de 20 para 40 pontos, vamos aumentar a validade, que aí você vai economizar. É uma economia que sai muito caro, é isso que ele tem que entender. E ele não faz questão de entender isso. Ele não faz questão, quando eu dei o exemplo do porte de arma, porque isso é muito sério. Porque no Brasil, quem morre por disparo de arma de fogo é pobre, é negro, são pessoas semi-analfabetas. Então, ele está mais preocupado em armar os fazendeiros, os capangas dessas grandes fazendas. E aí, quem vai morrer nas grandes cidades, no perímetro urbano, é o pobre. Então, ele faz isso na saúde, quando ele banaliza a pandemia. Ele faz isso na segurança pública e ele faz isso no trânsito. Mas o trânsito, infelizmente, as pessoas ainda, volto a falar lá no Thomas Hobbes, quando ele falava da maldade do ser humano, que o ser humano é mau por natureza, as pessoas têm a mesma visão. Elas falam, nossa, o presidente está querendo diminuir o custo, está querendo acabar com a indústria de multas.
E aí, qualquer pessoa que age legalmente, com bom senso, para defender o humano, é visto como uma pessoa que é a favor do fortalecimento da indústria multa. E não é isso, não está em jogo o fortalecimento da indústria multa. O que está em jogo é a banalização do principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física. Então, quando ele fala assim, olha, agora você não precisa mais se preocupar que sua carteira não vale mais por 5 anos, vai valer por 10 anos, ele está vendendo para a população, olha, eu estou economizando para você taxa de renovação, você não vai precisar fazer exame médico, não vai fazer nada disso. E as pessoas, e o que mais me entristece é isso, você vê pessoas que se dizem esclarecidas, preocupadas com a sociedade, com o coletivo, porque eu não tenho dúvida, quando você tem um conflito entre um direito coletivo e um direito individual, eu não tenho dúvida, sacrifica-se o direito individual em detrimento do direito coletivo, do interesse coletivo. Volto a falar, dirigir não é um direito, é privilégio. Por isso que o Estado é permissionário, por isso que o nome da primeira habilitação é permissão. Então a pessoa pode dirigir veículo? Não. Tanto é que nós tínhamos no artigo 277 que dizia, eu sempre morria defendendo isso, quando eu via juízes falando assim, não, se submeter ao etilômetro não é obrigatório, isso porque ninguém está obrigado a produzir prova contra si próprio. Eu falo assim, olha, esse é um brocardo latino, nemo tenetur sed tegere. Esse brocardo latino, você tem que entender de onde que ele veio. Ele veio em 1969, pelo Pacto de São José da Costa Rica. Em 1969, no artigo 8º, a linha G, falava direito de não depor contra si, nem confessar-se culpado. Não fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Isso é uma ficção. E que nós temos que entender que um tratado internacional, ele não foi criado no mundo para coibir o etilômetro no Brasil, ou não. Nós temos que entender que quando ele foi criado, a obtenção de prova no Brasil e no mundo era por meio da famigerada tortura. Nós tínhamos até... E olha, é um lendo engano quem pensa que a ditadura é resquício da ditadura militar, que a tortura é resquício da ditadura militar. Não é. A tortura é tão antiga quanto a humanidade. No que pese eu ser católico, a Igreja Católica tem uma dívida eterna com a humanidade. Nós tínhamos um código de Manu que no artigo 99 dizia: aquele a quem a intervenção divina salvar é inocente. Colocava o pretenso culpado para submeter provas inexequíveis, em submersão no meio líquido, morreu, é porque ele era culpado. Até que em 1215 veio o Papa Inocêncio III e tirou a igreja do processo de julgamento e instituiu o Tribunal Popular do Júri, grande e pequeno, na Inglaterra e na França. Mas eu fico triste, por que eu estou falando isso? Porque pegaram o Pacto de São José da Costa Rica para justificar a não submissão ao teste do etilômetro e não tem absolutamente nada a ver. A Constituição ela é clara. Ela, no artigo 5º, ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E nós tínhamos uma lei, que é a Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que no artigo 277 diz: todo condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste. Então ele usava o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não dizia poderá ser. Aí, recentemente, o que o Congresso fez? Tirou o verbo será e substituiu por poderá ser. Então, hoje, aí teve a necessidade de criar aquela transgressão administrativa no caso de recusa, que é 165A, para justificar, no caso de recusa sem sinais, a lavratura do auto de infração, para que ele tenha a carteira suspensa por 1 ano e tenha a multa no mesmo patamar de dirigir sob influência do álcool. Então, eu acho assim que... Eu não sei se eu me estendi, mas eu quis me explicar nesse sentido, que eu acho que é um todo, eu acho que mas também parte assim, o ministro da Economia também não tem muito interesse nisso, não. Parece que ele é extremamente fechado, ele tem uma visão dele muito mercantilista, muito assim, de aporte financeiro a bancos, a grandes empresas. Ele é contra o funcionário público, ele é contra empregado, ele é contra o trabalhador, ele é contra a microempresa, ele tem foco, que é bancos e grandes empresas. Então, se você chegar lá e falar assim, vamos falar sobre o trânsito que você vai economizar, eu acho que acabam banalizando. Mas eu fico muito mais triste porque, além do aspecto da receita na área econômica, eu acho que tem uma coisa que, infelizmente, essas pessoas no Executivo e nem no Ministério da Economia, eles ainda não perceberam que quanto que vale uma função locomotora? Quanto que vale uma deformidade permanente?
vale a perda de um braço, a perda de uma perna? Quanto que vale a perda de uma vida humana? Você não tem dinheiro que pague isso. Você não tem dinheiro. Inclusive para a Previdência, né? Até para a própria Previdência também tem um custo muito alto. Agora, eu observei, foi muito interessante quando o senhor teve a iniciativa de entrar com uma ação com relação ao desligamento dos radares fixos, né? E eu, na época, tive a oportunidade de me manifestar com vários veículos de imprensa, dizendo que vai morrer muita gente. Vai morrer. E, efetivamente, houve um desligamento de um percentual significativo, aliás, da maioria dos radares, graças à sua iniciativa, é que se mantiveram alguns radares operando. Se pensava muito, na ocasião, no condutor, né? O presidente chegou até a falar no prazer de dirigir. Mas ele esqueceu que a rodovia, a principal avenida da maior parte das cidades do interior é a rodovia. E os pedestres muitas vezes trabalham de um lado da estrada e moram em outro, tem a igreja de um lado, tem a escola do outro, tem o hospital de um lado, tem o mercado do outro. Eles precisam atravessar a estrada. Sem esses equipamentos, naturalmente que os acidentes aumentariam. A segunda etapa já foi quando ele retirou os radares da Polícia Rodoviária Federal em 16 de agosto e ficou até dia 23 de dezembro, quando finalmente o Ministério Público, até inspirado pela ação que o senhor já tinha movido anteriormente, conseguiu fazer voltar, mas isso não significa que a Polícia Rodoviária Federal está utilizando o equipamento como usava anteriormente. Nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março de 2019, a média de mortos era de 398 pessoas mortas nas rodovias federais por mês. Era um número menor do que no primeiro trimestre de 2018, portanto, o governo estava no caminho certo. A partir do momento que desligou os radares parcialmente, aumentou para 451 entre abril e julho. E depois que retiraram os radares da Polícia Rodoviária, nos últimos 2 meses, inclusive novembro e dezembro, essa média chegou a 496. E para que o senhor tenha uma ideia, na época eu adverti, inclusive fizemos uma matéria com o Globo, mostrando que não tinha sido aplicado, do dia 16 de agosto até o dia 23 de dezembro, nenhuma multa por excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal no país inteiro, porque o único equipamento que a PRF dispunha para aplicar a multa era o radar portátil, né? Então se fala muito nessa indústria da multa, quer dizer, criou-se uma fábrica de infratores que foi estimulada cada vez mais pela impunidade e as consequências apareceram. E veja que nós tivemos a sua intervenção, que salvou muitas vidas, mas mesmo assim nós perdemos muitas. A sociedade brasileira não precisa entender de que nós temos muito mais uma fábrica de infratores do que uma eventual indústria da multa, que podem ser alguns casos que podem ser corrigidos, mas a vida humana, retornar, não existe recall de vida humana, né? Não falta a sociedade também compreender isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que quando o brasileiro... Eu não canso de dar o mesmo exemplo. Eu tenho colegas meus que viajam daqui do Brasil para outro país e ele fala, nossa, Contarato, eu estive, sei lá, na Austrália e lá, se você for se recusar, presume-se a pior modalidade na embriaguez para você. Aí eu falo assim, aí eu sempre questionava, lá você cumpria? Cumpria. Mas por quê? Por que medo? Porque tem fiscalização, tem punição, vai dar no bolso, ou na cadeia, ou na liberdade, além dele ter um problema no âmbito internacional, que vai ter o registro dele lá. O problema é que eu queria que as pessoas mudassem por uma consciência, por um respeito à vida humana. Esse é o meu. Eu não preciso de uma lei para falar, olha, você não pode dirigir depois que você fez uso de bebida alcoólica. Eu não precisaria de uma lei para me falar isso. Porque eu sei que o meu reflexo está comprometido, minha função locomotora está comprometida, meu sistema de acuidade visual está comprometido, e que eu posso, com um instrumento, com um equipamento, que é um veículo automotor com tamanha potencialidade ofensiva, matar um chefe de família. Eu diuturnamente pegava isso lá, o chefe de família chegando do trabalho para um playboy que foi para a contramão, matou ele lá que estava na moto, matou aquele que estava no carro, estava vindo para o serviço, e vai dilacerar aquela família. Muitos não eram acobertados pela Previdência,
ou trabalhavam na informalidade, ou estavam desempregados. Mas eu falo assim, eu fico triste quando as pessoas elas não têm essa percepção de mudar pelo comportamento. E aí eu acho que falha todo mundo. Eu acho que falha o Estado quando ele não faz ele cumpre o artigo 76, que diz a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio superior. Ele falha também a própria família. Eu fico assim, eu fico triste porque teve um carnaval, e olha que eu não sou de carnaval, eu estava num local, numa beira praia, e eu vi uma cena que me marcou na minha vida, vou levar isso para a cena para a vida toda. Os jovens homens, rapazes, colocaram numa vara de pescar a chave do carro, e ia no meio das moças, como se tivesse fisgando, pegando aquilo ali. Aquilo foi um ato de violência tão grande para mim, vendo aquilo, que eu falei assim, meu Deus, se fosse minha irmã que estivesse ali, minha filha que estivesse ali. Né? Então, quer dizer, o carro também tem essa coisa, essa sedução do instrumento de virilidade, demonstração de poder. O jovem ele não quer deixar o carro para chegar de táxi ou de Uber. Ele quer chegar com o carrão e ainda fazendo um barulho para todo mundo ver que ele chegou, porque isso é a relação. Eu tenho observado, nesse tempo que eu trabalhei no trânsito, que até dentro do sistema viário há uma forma de hierarquização. Você chega numa pista de trânsito rápido com um fusquinha ou com um carro muito velho, dificilmente alguém vai te dar passagem para você entrar. Agora, se você entra com uma BMW ali, falta quase todo mundo parar para você entrar. Então, é essa coisa dessa maldade mesmo, são pequenas coisas que para mim tem um peso tão forte simbolicamente, que eu fico triste quando eu vejo que efetivamente a sociedade não abraçou a defesa da vida. Ela não tem a percepção de que eu não preciso esperar a morte bater na minha porta da minha casa para eu mudar meu comportamento. Eu não precisaria que o Estado chegasse ao ponto de falar, olha, você não pode dirigir depois de ter exibido a hora. Olha, cadê o extintor? Pneumáticos estão carecas, você está andando com o veículo, e uma das obrigações do motorista é colocar o veículo em circulação em condições de segurança para ele e para quem quer que esteja no sistema viário. Então, mas só que essa consciência, ela está muito longe. E está cada vez mais distanciada no Brasil. Você tem um outro problema crônico com relação a isso, que é a educação. Se você pega a educação básica no Brasil, eu tenho comprovação disso. 93% das escolas de ensino fundamental não tem laboratório de ciências. 73% não tem biblioteca. 63% não tem quadro esportivo. Então, aí você vê, por que eu estou dando um exemplo da educação? Porque onde que você poderia trabalhar é na educação, seja ela no ensino formal ou como a disciplina eletiva, mas se nós temos uma precariedade na educação básica pública no Brasil, e aí há uma falência também no pátrio poder dos pais, porque eu vejo assim, eu indiciava muito o pai ou a mãe por entregar veículo a uma pessoa não habilitada, lá no artigo 310 do Código de Trânsito. Né? Pegava lá um jovem que foi zigue-zagueando, bateu no poste, ninguém morreu, tal, ele não é habilitado. Eu fazia o procedimento contra ele, por dirigir veículo sem habilitação, com base no artigo 309, mas eu indiciava o pai também por entregar veículo a pessoa não habilitada, no 310. Então, ambos iam responder criminalmente. Quer dizer, nome vai para a folha de antecedentes criminais. Se for fazer concurso público, isso vai afetar na análise, na vida pregressa dessa pessoa. Então, eu acho o seguinte, é muito triste você ver que as pessoas elas não têm essa sensibilidade de entender que ela é que faz parte dessa mudança comportamental para a preservação da vida humana, ela não tem a sensibilidade de se colocar na dor do outro e precisa esse freio, que é o Estado, para que tenha o cumprimento dessas leis. Volto a falar, dirigir não é direito, é um privilégio, é uma concessão do poder público, mas infelizmente o poder público falha na fiscalização, falha na educação, e o Congresso Nacional falha na lei, que ninguém fica preso por crime de trânsito. E aí entra em cena a família também, que fica assim, quantos pais que você conhece, eu conheço, que falam assim, o sonho do filho, engraçado que eu sempre gosto de falar isso, porque, mais uma vez, quando você vem de família pobre, os seus valores são outros. Então, assim, o filho do rico, ele antes, não era que ele sonha em ter um carro quando ele faz 18 anos. O carro ele já tem. Ele sonha agora em ganhar a CNH.
Então, isso é muito... uma ocasião, uma coordenadora de uma escola muito nobre lá no estado do Espírito Santo, escola bem conceituada, ela me ligou falando, olha, tem uma menina, uma moça aqui que tem 17 anos, ela vem estudar todo dia de carro. Ela vem para a escola todo dia de carro. Então, sabe, que pai é esse? Qual é o pai, efetivamente? Eu peguei um outro jovem estudante de direito que estava completamente alcoolizado, com um pijama do Bob Esponja, nada contra, totalmente, você fica deplorável. A primeira coisa que fez foi a mãe dele, eu ouvi ela no celular falando, você não vai fazer o teste, não faça o teste de bafômetro, não. Quer dizer, se fosse meu filho, eu ia falar, você vai fazer o teste. Você vai fazer o teste, sim. Porque eu acho que esse é o valor. Mesmo que ele vá pagar toda a consequência, no aspecto administrativo, civil e criminal. Mas eu estou preservando a vida dele e até mesmo a formação do caráter daquela pessoa. Então, qual é o caráter, qual é a identidade que nós estamos dando para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos jovens, para a nossa sociedade? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer diuturnamente. Eu como pai, eu como tio, eu como irmão, como tio-avô. Eu lembro que no Espírito Santo era muito comum as pessoas falarem assim, Contarato, morro de medo de você, que eles vinculavam eu como sendo o terror no dirigir veículo sobre a influência do álcool. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu cumpria a lei. Só que eu fazia o seguinte, entrava com medida cautelar para suspender carteira de motorista, com base no artigo 294. Só, isso é uma medida cautelar, é previsto. Indiciava criminalmente, se ele matou alguém, ele assumiu o risco de produzir o resultado, isso é dolo. Então não vai ser por crime de trânsito, porque no Código de Trânsito não tem homicídio doloso, só tem homicídio culposo. Indiciava no 121 caput com a pena de 6 a 30 anos, 6 a 20 anos, e vai a júri popular. Quer dizer, então... Punir é uma forma de educar, né? Isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Uma coisa interessante... na sua família teve o seu pai, que foi motorista, né, profissional, e nos últimos anos, eu venho estudando há muitos anos o que eu chamo de escravidão sobre rodas, o regime análogo à escravidão que se submetem os motoristas profissionais, e com isso eles passaram a fazer o uso intensivo de droga. Conforme disse, ainda não existe dentro da legislação brasileira, ou pelo menos dentro da tecnologia, algo realmente confiável com relação aos exames que são feitos na pista, estão fazendo alguns testes, mas tem um grande custo para o Estado, né? Lá em Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um teste com o drogômetro, que era não de saliva, porque também tem hoje problemas até por causa da pandemia, mas com o suor, né? E o custo do equipamento era R$60 mil e cada pessoa testada R$200. Então, até por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal testa 2 milhões de pessoas por ano no etilômetro. Imagine testar no drogômetro com custo de R$200 por teste, não é de caso positivo, né? E aí entrou em vigor o exame toxicológico de larga janela, cerca de 1,5 milhão de condutores categoria C, D e E não renovaram a CNH, né? Um indício do que a gente chama de positividade escondida. O Ministério Público do Trabalho, o Dr. Paulo Douglas, fez um trabalho fantástico junto com o Tribunal Regional do Trabalho no Mato Grosso do Sul, e eles detectaram, comparando 2015 com 2019, com o mesmo modelo de pesquisa, testando motoristas, uma redução de 60% do uso de drogas por esses condutores. Então, qual é, na sua opinião, a importância desse tipo de política preventiva que usa tecnologia, ao mesmo tempo inibe o uso de drogas, porque não é uma fiscalização, que é uma coisa eventual, porque ele pega os últimos 90 dias, então desestimula o uso de drogas, e que, na realidade, quem paga é ou o profissional interessado naquela habilitação ou a empresa através da CLT. Quer dizer, é uma revolução, digamos, tecnológica para isso. Qual é a sua avaliação sobre essa política pública? Olha, eu acho que toda política pública que objetiva preservar a vida humana não importa o valor, mesmo porque dinheiro a União tem. Se você pegar o artigo 320, que diz que toda receita arrecadada com multas de trânsito serão aplicadas exclusivamente em engenharia de tráfego, de campo, policiamento, sinalização, educação, etc. Então, quer dizer, será que efetivamente esse artigo 320 está sendo cumprido? Será que nós temos isso? E é como você muito bem falou, isso está sendo aplicado com um custo ou para a empresa ou para quem efetivamente vai utilizar aquilo ali. Então, eu acho que toda medida que objetiva preservar essa vida humana, o Estado não teria nem que se levar em consideração esse quesito do valor.
Porque é como eu falei, voltamos para o mesmo ponto. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale uma função locomotora? É isso que está em jogo. E isso não tem preço. Quando eu estava falando lá que a gente é muito egoísta, né? Às vezes a pessoa muda, por exemplo, dirigir veículo sobre florestal. Eu tinha muitos colegas que chegavam para mim e falavam assim: Contarato, depois que eu vi sua situação, etc, etc, eu mudei, não dirijo mais depois que eu faço uso de bebida alcoólica. Aí eu falava: tudo bem, eu sou exigente. Eu falava assim: tudo bem, mas o que você faz quando você está num churrasco, na sua família, que você vê seu tio em situação deplorável, ou um amigo seu, um irmão, ou não precisa nem ter vinculação, mas você está ali, está vendo a pessoa e você não tem nenhum comportamento de intervenção no sentido de preservar a vida humana. Porque é muito comum você mudar seu comportamento egoisticamente, olha, mudei, já não bebo, já não dirijo depois que eu faço o bebida alcoólica. Mas não basta isso. Porque isso é um direito coletivo. Isso todos nós temos. O Estado talvez tenha o dever. Nós temos a faculdade, o poder de ser um agente transformador e interventor para preservar a vida humana. Então, é necessário que nós tenhamos um comportamento muito mais proativo. Não basta eu agir para mim. Mudei o meu comportamento, agora o que eu posso fazer para contaminar com essa grande corrente do bem na população? É isso que tem que ser visto. Então, quando falo assim, o custo... eu lembro que quando, por exemplo, os jovens lá no Espírito Santo começavam a migrar do álcool para maconha. E aí você tinha o bafômetro, você não tinha o doidômetro. Agora eu gosto de falar isso e quando você me fala do equipamento. É um barato que sai caro. É uma coisa, uma visão muito, muito simplista. Que pague R$ 200 por cada motorista, mas nós temos que preservar a vida humana. Nós temos fonte, nós temos uma receita, nós temos uma arrecadação que são dessas multas e nós temos uma obrigação. O que não pode é a gente também ter essa permissividade, né? Então já porque é muito caro não vamos fazer, mas no final, quem vai pagar essa conta no Sistema Único de Saúde é toda a população. Quem vai pagar essa conta na Previdência, no INSS, é a população. Nós temos rodovias da década de 70 com uma frota veicular que hoje ultrapassa 66 milhões de veículos. 15 milhões só de motocicletas. Eu sempre defendi, na realidade, o uso do drogômetro como um equipamento, por exemplo, no caso de ter um acidente, no caso da polícia perceber algum comportamento estranho, em blitz perto de rave, onde você já tem um público com aquele percentual. Até para não haver um gasto de dinheiro público, você testar... a polícia testa 2 milhões de pessoas no etilômetro e pega 2% de positivo. Então é um custo muito grande para uma positividade baixa. Você tem que usar os recursos de uma maneira inteligente. O exame toxicológico, ele desestimulou, quer dizer, você conseguiu 1,5 milhão de CNH, C, D e E que não foram renovados porque os condutores sentiram que não passariam no exame. É um efeito diferente. Eu imagino que está terminando o nosso tempo, então eu queria lhe fazer só mais uma pergunta. O governo, aí, especificamente a área econômica, teve uma política através da SUSEP que foi querer acabar com o DPVAT, inclusive baixando tremendamente o valor. E eu fiz uma estimativa de 2017 até 2020, o governo perdeu de recursos para a Previdência, para o SUS, melhor dizendo, 10 bilhões de reais. E hoje está tentando raspar o cofre para levar dinheiro. As pessoas falam, mas eu vou pagar hoje no automóvel R$ 5,53, 63 centavos, pelo DPVAT. Então, falta também o valor desse seguro, que é um seguro social, que atende a toda a população, porque beneficia todos os brasileiros, principalmente os que não têm veículo. Né? Eu fico assim, é mais uma medida populista. É jogar para a plateia um comportamento, uma falsa verdade. Porque se você pegar do DPVAT com maior valor, salvo engano, dá R$ 1 por mês. Para você ser assegurado, para você assegurar quem está lá na ponta, uma família, um chefe de família, um jovem, uma jovem. Eu acho assim, é muita mesquinharia. Com todo respeito, a palavra que eu tenho para falar esse tipo de comportamento é medida populista para jogar para a plateia e falar, acabou com o seguro. Isso aí, ele tem um fundo social. E isso é de extrema importância, porque quantos veículos lá eu dava orientação gratuitamente lá na delegacia, às vezes o cara falou assim, foi atropelado por um veículo não identificado que fugiu do local. Você não precisa nem identificar, foi acidente de trânsito, o seguro está ali para cobrir isso. Essa é a resposta. Porque se você fosse esperar o Estado identificar aquele motorista, você nunca vai receber.
Você ganha, mas não leva. Então, eu fico triste quando eu vejo que as pessoas, efetivamente, elas compram essas ideias como se fosse assim, a oitava maravilha. É um barato que vai sair muito caro. É como você falou, já está repercutindo na área econômica, que está querendo raspar onde que vai raspar. Mas vende para a população um comportamento populista, de que é um bom governo, que o governo está fazendo, acabou com o DPVAT. Isso aí, amanhã você vai precisar do DPVAT, eu vou precisar, todos nós vamos precisar, e aí? Onde que vai ter? Ah, mas vai entrar com outra pessoa, a pessoa não tem, se ela for insolvente. Se ela for insolvente, ela não paga. Então, e se não identificar quem é? Então, eu falo assim, meu Deus, será que de R$1, nem R$1 por mês, para eu ter assegurado o que acontecer no sistema viário para preservar as relações, o sistema viário como um direito de todos, porque o trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, como que isso vai estar evidenciado num seguro que você pague nem R$1 por mês? Ou 5, não sei quanto por ano. Então, eu fico assim, eu fico só bem reflexivo, falando, meu Deus, o que leva as pessoas a comprarem essa ideia e falar, olha que maravilha. Né? Então, eu sou radicalmente contra, e para mim tem que se manter, é uma fonte, isso atende, eu era testemunha disso, isso atende a população muito carente, porque se você traçar um perfil socioeconômico de quem mata e quem morre, normalmente o pedestre está em desvantagem, são pessoas pobres, são pessoas desempregadas, são pessoas que estão ali, né? E aí você me fez lembrar que tem no Código de Trânsito um crime de lesão corporal praticado na direção do veículo automotor. E eu lembro de um fato que me marcou como delegado, que teve um acidente de trânsito na capital, em que o motorista rico, ele atropelou um garotinho de 8 anos, em que mutilou as 2 pernas. O garotinho ficou sem as 2 pernas, literalmente da cintura, quase pegou o órgão genital dele. E eu lembro, e qual o crime? Lesão corporal culposa. Quando é culpa, ou seja, por imprudência, negligência e imperícia, não importa a gravidade da lesão. A gravidade da lesão só tem relevância quando o elemento subjetivo da conduta é dolo. Então, se eu te dou uma paulada dolosamente e você fica com o braço que não se movimenta mais, é uma inutilização de membro. Mas no acidente de trânsito, não. Como elemento subjetivo da conduta, culpa, tanto é o crime de lesão corporal culposa, se você atropela alguém e ela tem um hematoma, uma escoriação, um eritema, como é se a pessoa ficar tetraplégica. O crime é o mesmo. O juiz só analisa a gravidade na hora da dosimetria da pena. A pena vai ser 6 meses a 2 anos de lesão corporal culposa. Ele quebrando o braço ou ficando paralítico. E o juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, com base no artigo 59, o juiz atendendo a culpabilidade, personalidades, antecedentes, as consequências do crime, aí ele vai falar, entendo que as consequências foram gravíssimas, porque a vítima foi tetraplégica. Mas não vai mudar a tipificação. Mas por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque até nisso o legislador foi perverso, quando ele colocou que a ação penal nesses crimes é pública condicionada à representação. Então, esse fato me marcou porque eu chamei a mãe da criança para ela me autorizar a fazer contra o motorista. E, para minha surpresa, ela falou, não vou fazer contra o motorista. Ele está me tratando muito bem. Eu lembro que eu disse para ela, olha, a senhora não vai esquecer de uma coisa. Primeiro, que seu filho vai crescer sem as pernas. E segundo, que esse motorista está tratando a senhora bem num prazo, um prazo de 6 meses, que é um prazo decadencial. Ou seja, o artigo 103 do Código Penal diz, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses. Então, ele vai tratando bem, passou 6 meses, ocorreu a extinção da punibilidade com base no artigo 107, extingue-se a punibilidade pela decadência. Então, é triste. Quanto que vale um braço? Quanto que vale uma função locomotora? Quanto que vale uma deformidade permanente? O legislador veio dar essa possibilidade de você negociar, barganhar a sua integridade física nos casos de lesões corporais.